Hoje nós vamos falar sobre o roubo do frete no Mercado Livre. Eu queria te explicar uma parte técnica, tá? Para você entender esse vídeo, né, do que eu estou falando, é que muitas das vezes, né, o Mercado Livre te cobra um preço. Quando você vai postar a mercadoria, né, o que acontece? O correio te cobra outro. Vou te dar um exemplo. O Mercado Livre, você oferece frete grátis, né? Você pagou R$10 para estar dando frete grátis, mas quando você vai lá no correio, né, o correio te cobra apenas 5 e o Mercado Livre te cobrou 10. Por que o Mercado Livre acaba cobrando mais do que o próprio correio? Surgiu uma reposte no Facebook, né, que um usuário, um vendedor do Mercado Livre colocou lá dizendo que ele tinha pagado R$12, na verdade o Mercado Livre cobrou R$8,88, deu uma diferença ali de uns R$4 mais ou menos, tá? Ou seja, o Mercado Livre, segundo a teoria desse vendedor, né, ele tinha embolsado R$4. Eu queria, através desse vídeo, né, te passar um olhar técnico, não dizendo quem está certo ou quem está errado, mas eu queria te explicar por que isso acontece no Mercado Livre, por que acontece isso nas tuas vendas, por que dá essa diferença. Caso você é vendedor do Mercado Livre e você gosta de ver vídeos como este, né, deixa seu like. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, depois a vinheta. Bom, para você entender o que aconteceu, né? Por que o correio cobra um valor e o Mercado Livre cobra mais? Como é que hoje o correio, né, ele faz o cálculo de frete? Ele faz, né, primeiramente pelo peso, largura, altura e comprimento, e também, né, a distância do que é a mercadoria. Esse é o modo que o correio faz o cálculo do frete. Como é que o Mercado Livre faz cálculo do frete? Você já parou para pensar? Ele faz de acordo com a categoria. Ele estipula, né, que, por exemplo, assim, se você vender um controle de videogame, ele estipula que aquele controle ali vai ter de 100 gramas a 1 quilo. E daí, quando o teu cliente vai lá, faz a compra, ele vai calcular o CEP do teu cliente e o teu CEP calcula a distância. Por isso que você hoje, quando você cadastra um produto no Mercado Livre, você não precisa colocar essas dimensões. Diferente de muitos marketplaces, que, por exemplo, o B2W, né, que você teria que colocar todas essas dimensões. O que acontece, né? Quando um cliente teu faz um pedido, né, automaticamente é gerado a PLP, que seria o número de postagem. O que seria esse número de postagem? A PLP, né, significa assim, ó, que o Mercado Livre te dá um número, né, para você ir lá no correio e postar a mercadoria. Quem vai pagar vai ser ele, como se fosse, abre aspas, né, um cheque de postagem. O Mercado Livre te deu um cheque para você postar a mercadoria. Como é que o correio libera uma PLP? Ele libera, né, quando o próprio Mercado Livre, né, ele informa da onde vai para quem recebe. Ou seja, né, não tem como distinguir ali nesse caminho, né, através de API, através de PLP, o que vai ser postado naquilo ali. Se vai ser postado um tijolo ou uma caneta, não tem como fazer essa diferença. É a única coisa, né, que o Mercado Livre oferece, o endereço de quem vai e o endereço de quem recebe. Então, por esse motivo, né, o Mercado Livre, ele não libera para você estar colocando a altura, o comprimento, as dimensões. Por que ele não libera? É muito simples a explicação. Porque que aconteceria? Ia haver fraudes. Primeiramente, né, que você, por exemplo, se você vai anunciar, não estou dizendo todos, mas algumas pessoas iam fazer isso, ia colocar um peso menor, dimensões menores, para baratear o frete. Porém, né, o Mercado Livre ali, quando ele te gera uma PLP, ele está te dando um cheque em branco, que o correio cobrar lá, ele vai ser cobrado do Mercado Livre. Então, o que aconteceu? O Mercado Livre tem que tabelar aqueles preços. Aí que gera a diferença. O Mercado Livre cobra do teu cliente o valor de um frete de até 1 quilo e você posta 500 gramas. Aí que você tá a diferença. É só um exemplo, só para você entender a situação, tá? Bom, a primeira solução para isso ali seria que o Mercado Livre liberasse, né, para todo vendedor preencher a altura e o comprimento. Aí já vem a situação que eu te falei, ia dar fraude. O Mercado Livre te dá um cheque em branco para você postar, que seria a PLP, né? Você vai lá e posta que o produto é bem menos, tem um peso menor, dimensões menores, né? O que acontece? O correio vai lá e cobra a largura que você realmente postou. Por isso, né,
Para evitar fraudes, é tudo tabelado de acordo com a categoria. Outra solução, né, seria, tá, que quando você postasse a mercadoria e desse uma diferença, né, o que aconteceria? Deu uma diferença de R$5. O que o Mercado Livre poderia fazer? Poderia te repassar aqueles R$5. Não foi cobrado, então eu vou te repassar. Atualmente, tá, na API ele não libera o valor que você pagou. Ou seja, eu como programador, né, por exemplo, o código de rastreio, você passa um código de rastreio para mim, ou um número de PLP, eu não conseguiria descobrir, né, quanto que o correio te cobrou pela API. Ou seja, né, seria necessário, né, digamos assim, as duas soluções que eu propus, uma ideia, né, seria que o Mercado Livre liberasse para a gente preencher dimensões, né, porém o próprio correio ali ele não limita, né, se você vai postar uma caneta ou um tijolo, né. Ou seria a ideia, né, que o correio começasse a liberar o valor através da API para o Mercado Livre conseguir fazer essa comparação e muitas das vezes, né, te tornar aquela diferençazinha que aconteceu. Ou seja, né, atualmente, né, não defendendo o Mercado Livre, só te mostrando uma função técnica, né, digamos assim, para o frete começar a bater 100%, né, seria necessário que o correio fizesse uma atualizações nos sistemas de programação que ele oferece hoje, comparando ali, limitando a PLP, né? Ou ainda fornecendo os dados para o Mercado Livre que está conseguindo comparar o valor do frete e te tornando o valor, tá? Bom, mas para você finalizar essa ideia, eu vou te dar uma ideia geral. Outra coisa que acontece, tá? Bom, agora eu te expliquei toda a parte técnica, tá? Agora eu queria te explicar uma ideia geral de como que o Mercado Livre, que eu acredito, uma hipótese, tá? Como que o Mercado Livre administra a parte de fretes. Como, por exemplo, muitas das vezes, né, dá uma diferença ali de frete, de você cobra um tanto do cliente, vai postar dessa outra diferença. Mas, em contrapartida, né, por exemplo, né, muitos CEPs, geralmente de sul ou sudeste para norte ou nordeste, né, que seriam as distâncias mais longas, dá uma diferença menor do que realmente é. Por exemplo, né, eu tenho um e-commerce. Se eu for vender um produto, que eu sou do sul, moro no sul do país, se eu for vender para o norte e nordeste, né, um CEP qualquer ali, dá R$40. Se a pessoa comprar da minha conta do Mercado Livre e for pelo Mercado Envios, né, dá 20. Ou seja, né, teoricamente, o que o Mercado Livre, acredito eu que esteja fazendo? Esteja cobrando um pouquinho a mais, tá, de quem mora no sul, por uma hipótese, tá? E passando isso ali para quem mora no Nordeste, ou seja, para conseguir ainda assim atender de forma Nordeste. Eu sei que ainda o frete é caro, né? Mas esse frete poderia ser ainda maior, então ele acaba trocando recursos. Isso, tá? Nada mais é do que uma estratégia de marketing para aumentar as vendas, para conseguir atender. Resumindo esse vídeo, né? O que o Mercado Livre faz nesse pacote todo, né? Ele é que nem uma Casas Bahia, desculpa, compre uma TV e leve duas, aquela promoção que você sabe que o valor está embutido. Ou seja, né, ele apenas transfere, é apenas uma jogada de marketing. Que é uma posição real, tá? Eu te recomendo, né, que você pode até utilizar isso ali caso você tenha um e-commerce. Isso é padrão nos e-commerce. Todos os e-commerce que eu conheço, né, acabam cobrando uma diferença no frete em algumas situações para dar desconto em outro. Ou seja, é apenas uma estratégia de marketing para conseguir ainda assim vender mais nos marketplaces. Ou seja, tem uma loja virtual, uma ideia que nem eu te passei nessa aqui, faz essa jogada de frete que dá certo, tá? Se não der certo, muita gente não usava, e você consegue ali transferindo recursos e fazendo o famoso ali, pague uma, leve duas, que você sabe que está incluso. Tá bom, galera? Isso é só um vídeo técnico, tá? Não é para defender ninguém, nem dizer que o vendedor está certo, nem no Mercado Livre. É apenas uma parte técnica, uma opinião de um programador para você. Bom, galera, esse foi mais um vídeo sobre o Mercado Livre, apenas uma parte técnica, né? Se você chegou até aqui, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, se você quer sempre estar atualizado em relação ao Mercado Livre e receber dicas de como vender ainda mais. Beleza? Até a próxima.